Olá, nesse vídeo nós vamos entrar em detalhes sobre alguns parâmetros que são essenciais para a criação do G-Code. Os parâmetros que nós vamos ver serão a temperatura do bico e da mesa de impressão, a altura da camada, largura de extrusão e o preenchimento. A temperatura do bico e da mesa de impressão varia de acordo com o material. E existe uma faixa de valores mínimo e máximo que são recomendados pelos fabricantes, e nós precisamos fazer alguns testes para saber qual o valor ideal. Entre o valor mínimo e o máximo, nós fazemos algumas impressões para achar o valor ideal. Isso varia de acordo com o fabricante. E a mesa de impressão eu costumo usar em 60 graus para o PLA. A mesma coisa se aplica ao ABS e ao PETG. Temos uma faixa de valores, mínimo e máximo, e precisamos fazer alguns testes para achar a temperatura ideal. Aqui uma demonstração do que é a altura de camada. Essa parte preta representa o bico. E aqui o filamento sendo depositado sobre a mesa de impressão. Então, esse aqui tem a camada mais alta. E esse é derramado uma camada mais baixa. A altura mais baixa da camada. E quanto mais baixa a altura de camada, melhor a qualidade da impressão. Ou seja, camada mais baixa, a resolução é melhor. E aqui são as camadas mais altas. Nós vemos que nessa rampa aqui, os degraus ficam bem maiores do que nessa outra. Essa aqui fica uma subida mais suave. Se nós continuamos a diminuir a altura da camada, vai chegar uma hora que essa curva vai ser bem suave, né? Quase não vamos ver os degraus. A mesma coisa acontece na impressão. Essa imagem é para representar o que é a largura de extrusão. Supondo que estamos olhando de cima e essa superfície cinza é a mesa de impressão. Então essa primeira linha aqui representa uma tira de filamento que foi despejado sobre a mesa, usando a largura menor, a largura de extrusão menor. E aqui foi despejado o filamento sobre a mesa, usando a largura de extrusão maior. E agora vamos falar do preenchimento, que é a parte de dentro do objeto. O objeto não é totalmente preenchido, porque isso teria um gasto muito alto de filamento e também o tempo de impressão seria muito alto. Então é usado o preenchimento, onde ficam espaços vazios. Aqui é feito grades, por exemplo, e aqui no meio ficam espaços vazios. E também temos a possibilidade de fazer o objeto totalmente preenchido, mas como eu disse agora há pouco, teria um gasto muito elevado, tanto de filamento como o tempo também seria alto. Aqui nós vemos uma impressão 3D e aqui ela incompleta para que nós possamos ver o preenchimento que foi usado aqui.
Aqui nós vemos uma impressão sem preenchimento. Como podemos ver aqui, o objeto está oco. E imprimindo dessa forma, o objeto se torna mais frágil. E também podemos ter alguns problemas na hora que for imprimir as camadas superiores. Porque como não tem o preenchimento que serviria de apoio, as camadas superiores podem desabar. A seguir nós vamos ver uma estratégia usada para evitar que esse desabamento aconteça. Nesse exemplo aqui, nós vemos duas casas, uma com teto pontudo, semelhante a um triângulo, e outra com teto plano. Se nós colocarmos para imprimir sem o preenchimento, do jeito que está aqui, essa casa que tem um teto plano, o teto dela desabaria. Enquanto nessa outra, ele faria a impressão normalmente, mesmo sem o preenchimento, porque as camadas superiores iriam se apoiar nas inferiores, como vemos aqui. Já nessa outra, por mais que eles se encostem lateralmente, isso não é suficiente para mantê-los firmes. Então o teto desabaria ou ficaria deformado. Nesse vídeo nós conhecemos algumas informações que são essenciais para obter êxito nas impressões. E no próximo vídeo nós vamos começar a usar o Cura e conhecer alguns novos parâmetros. Com isso nós encerramos por aqui e até o próximo vídeo.